Olá! Nesse trabalho falaremos sobre títulos mobiliários básicos, títulos de dívida e de ações, baseado no capítulo 3 do livro Princípios de Administração Financeira de Gitman. No texto, havia uma empresa em busca de recursos financeiros para impulsionar seu crescimento e investimento a longo prazo. Para isso, ela decidiu emitir título de dívida. Os títulos de dívida são instrumentos pelos quais uma empresa toma emprestado dinheiro e se compromete a reembolsá-lo no futuro, geralmente em um prazo de 10 a 30 anos. O valor nominal dos títulos era de 1.000, e a empresa estava disposta a pagar uma taxa de juros anual. Calculado como uma porcentagem desse valor nominal aos credores, no entanto, era importante respeitar todas as cláusulas do contrato, pois qualquer violação poderia resultar na exigência de reembolso imediato da dívida pelos credores. Para garantir a segurança da emissão dos títulos, a empresa estabeleceu requisitos de fundo de amortização e ofereceu garantias colaterais. Isso ajudava a aumentar a confiança dos compradores, tornando o investimento mais seguro. Além disso, um agente fiduciário foi designado para atuar como um cão de guarda, garantindo o cumprimento das responsabilidades contratuais por parte da empresa emissora. Os contratos dos títulos estabeleciam as condições sob as quais eles foram emitidos, incluindo os pagamentos de juros e principal. As cláusulas padrão definiam requisitos de registro contábil, demonstrações financeiras auditadas e o pagamento das obrigações no vencimento. Já as cláusulas restritivas impunham limitações operacionais e financeiras à empresa tomadora do empréstimo. Além disso, os títulos de dívidas ofereciam opções adicionais aos credores. A conversão permitia que eles trocassem os títulos por outro tipo de instrumento financeiro, enquanto a chamada dava ao emissor a opção de recompor os títulos antes do vencimento. A emissão de títulos de dívida era uma prática comum, tanto para companhias quanto para governos, que buscavam recursos internacionais. Existiam dois principais mercados financeiros para isso, o Eurobond e o mercado de títulos. Essas informações fornecem uma visão geral dos aspectos legais e custos associados aos títulos de dívidas de sociedade anônima. É importante ressaltar que as práticas e regulamentação específicas podem variar entre as diferentes jurisdições e situações individuais. Para a empresa, era essencial ter fontes de capital a longo prazo. O capital próprio era fornecido pelos proprietários da empresa, ou seja, os acionistas, por meio de reserva de lucros. Já o capital externo era obtido por meio de venda de ações ordinárias e preferenciais. Os recursos terceiros, por sua vez, incluíam todos os empréstimos a longo prazo, como de dívidas contraídos pela empresa. Existem diferenças significativas entre o capital de dívida e o capital próprio em termos de características e tratamento. O capital de terceiros, ou seja, os títulos de dívida, não conferia participação na administração da empresa e tinha prioridade sobre as ações. Diferenças entre capital próprio e capital de terceiros. O termo capital denota os recursos a longo prazo da empresa. Todos os itens do lado direito do balanço são fontes de capital, excluindo passivos circulantes. Capital próprio são recursos a longo prazo fornecidos pelos proprietários da empresa, ou seja, os acionistas. Eles podem ser conseguidos internamente através da reserva de lucros ou externamente por meio da venda de ações ordinárias ou preferenciais. Capital de terceiros são todos os empréstimos a longo prazo, incluindo títulos contraídos pela empresa. Principais diferenças entre capital de terceiros e próprio e capital de dívida e de risco. Os detentores de capital próprio participam na administração, ou seja, possuem direito de selecionar conselheiros e votar questões especiais. Já detentores de dívidas e acionistas preferenciais votam apenas quando a empresa violar suas obrigações contratuais. As reivindicações sobre lucros e ativos dos detentores de capital próprio são secundárias, não podem ser pagas até que as reivindicações de todos os credores, incluindo tanto pagamentos de juros quanto pagamentos programados, tenham sido satisfeitos. Diferente da dívida, capital próprio é uma forma permanente de financiamento, ele não vence. Com isso, os custos e os riscos do financiamento de capital próprio são maiores do que os custos de dívida. Porém, ele é necessário para a empresa crescer e amadurecer. Assim, todas as empresas inicialmente devem ser financiadas com ações ordinárias. Em relação ao tratamento tributário, na demonstração de resultados, os pagamentos de juros para credores são dedutíveis do imposto de renda, ao contrário dos pagamentos de dividendos para acionistas ordinários e preferenciais. Agora falaremos um pouquinho sobre ações ordinárias. Os verdadeiros proprietários da empresa são os acionistas ordinários.
Eles não possuem garantia de receber quaisquer fluxos de dinheiro, mas o resíduo depois que todas as outras reivindicações sobre lucros e ativos tenham sido satisfeitas. As ações ordinárias de uma empresa podem ser de propriedade particular, quando forem de um único indivíduo, fechada, quando forem de um grupo pequeno de investidores, exemplo, uma família, ou pública, de um amplo grupo de indivíduos não relacionados ou instituições investidoras. O valor nominal é estabelecido no estatuto da empresa e é colocado nas ações por formalidade. Elas podem ser vendidas sem ele, assim as empresas determinam o valor ou registram as ações aos preços em que foram vendidas. Os direitos de preferência permitem aos acionistas manterem a propriedade da sociedade anônima quando novas ações são emitidas. Mantém também o poder do voto e os protege da diluição de sua propriedade. Essa diluição ocorre quando uma nova emissão de ações resulta numa menor participação dos acionistas sobre os lucros da empresa. O direito de subscrição, normalmente usado por sociedades anônimas menores, são importantes instrumentos financeiros ofertados pela empresa aos acionistas, pois os permite comprarem ações adicionais a um preço abaixo do preço de mercado. O estatuto social de uma empresa define o número de ações autorizadas que ela pode emitir. Ela não pode emitir mais do que o definido sem que haja aprovação por votação dos acionistas. Estas ações se tornam em circulação quando são subscritas pelo público. Quando uma empresa recompra ações emitidas, elas são deduzidas do capital próprio no balanço e registradas como ações em tesouraria. Por fim, as ações emitidas são ações ordinárias que foram colocadas em circulação e representam a soma das ações em circulação e ações em tesouraria. Cada ação ordinária dá ao proprietário um direito a um voto na eleição dos conselheiros. Atualmente, as empresas emitem classes com diferentes direitos de voto para evitar que um grupo de fora da empresa ganhe o controle deles. Elas podem ser ações ordinárias sem poder de voto, quando uma empresa espera conseguir capital através da venda de ações ordinárias, ou ação com poder de voto ampliado, que possuem direito a mais votos por uma ação do que uma ação ordinária comum. Existem dois principais aspectos do voto: procurações e sistemas de votação. Como a maioria dos acionistas não comparece à assembleia para a votação, é assinada uma procuração, transferindo votos para terceiros. E quando uma empresa é de propriedade muito ampla, pode ocorrer uma batalha de procurações por parte de um grupo de fora na tentativa de tirar a administração atual do controle. Os sistemas de votação podem variar de uma companhia para outra, porém, os dominantes são o voto da maioria e voto cumulativo. No voto da maioria, cada acionista tem direito a um voto por ação e pode votar em quantos candidatos desejar. Assim, a alta administração acaba elegendo todos os conselheiros por controlar a maioria dos votos. Já no voto cumulativo, dá a cada ação ordinária um número de votos igual ao número total de conselheiros. É vantajoso, pois nele a minoria dos acionistas tem a oportunidade de eleger pelo menos alguns dos conselheiros. Ações preferenciais. Como o próprio nome já destaca, as pessoas e empresas que optam por utilizá-las possuem uma prioridade em relação às empresas que optam por utilizar as ações ordinárias. Por exemplo, as ações preferenciais também possuem direitos a receber dividendos fixos ou mínimos antes de qualquer distribuição feita aos acionistas ordinários. Além disso, os acionistas preferenciais possuem prioridade de reembolso em caso da liquidação da empresa antes que qualquer pagamento seja efetuado aos acionistas ordinários. Também são utilizados pela empresa como forma de captação de recursos. A estabilidade e a menor volatilidade são duas palavras presentes na vida dos acionistas preferenciais, pois seus investimentos possuem retornos mais estáveis e previsíveis. As ações preferenciais são subdivididas em duas partes: ações preferenciais com valor nominal e ações preferenciais sem valor nominal. As ações preferenciais com valor nominal possuem valor de face estabelecido. Já as ações preferenciais sem valor nominal não possuem valor de face estabelecido. A diferença fundamental entre as duas categorias está na forma como a propriedade das ações é estabelecida. Ou seja, nas ações preferenciais nominais, a empresa mantém um registro oficial dos acionistas, enquanto nas ações preferenciais não nominais,
A propriedade é determinada pela posse física do certificado ou registro em uma conta de custódia. As empresas nas quais as ações preferenciais são utilizadas variam entre empresas públicas, empresas compradoras em transações de fusão e empresas que enfrentam perdas. Como já falei anteriormente, os acionistas preferenciais têm uma certa vantagem em cima dos acionistas ordinários. Isso faz com que eles tenham recursos que talvez os acionistas ordinários não tenham, ou ambos podem ter, porém os acionistas preferenciais têm esse acesso anteriormente. Características das ações preferenciais. Observando as cláusulas restritivas em ações preferenciais, vemos que os acionistas preferenciais têm diversas vantagens em cima dos acionistas ordinários, como por exemplo, têm o objetivo de garantir a continuidade da existência da empresa e o pagamento regular dos dividendos estabelecidos. Podem abordar a suspensão de dividendos, venda de títulos antigos, fusões, venda de ativos, exigências mínimas de liquidez e pagamento de dividendos de ações ordinárias ou recompra de ações ordinárias. Analisamos também que, caso haja alguma violação dessas cláusulas, permite-se que os acionistas preferenciais obtenham representação no conselho de administração da empresa ou exijam a liquidação de suas ações a valor nominal ou acima dele. Cumulatividade de dividendos em ações preferenciais. Todos os dividendos em atraso devem ser pagos juntamente com o dividendo atual. Se as ações forem não cumulativas, os dividendos em atraso não se acumulam. E também é do melhor interesse da empresa pagar os dividendos preferenciais quando são devidos. Mecanismo de chamada e característica de conversão em ações preferenciais. Permite que o emissor da ação recompre as ações emitidas dentro de um determinado período a um preço específico. Oferece ao emissor uma maneira de encerrar o compromisso do pagamento fixo das ações preferenciais. As ações preferenciais frequentemente possuem uma característica de conversão, ou seja, permite que os detentores convertam ações preferenciais em um número estabelecido de ações ordinárias. Tipos especiais de ações preferenciais. Bom, elas são divididas em dois grupos: as ações preferenciais com taxas ajustáveis e as ações preferenciais com pagamento em espécie. As ações preferenciais com taxas ajustáveis são vinculadas às taxas de juros específicas de títulos do governo, e os ajustes são feitos trimestralmente dentro de limites pré-definidos. Já as ações preferenciais com pagamento em espécie pagam dividendos adicionais em forma de ações preferenciais, que por sua vez pagam dividendos com mais ações preferenciais após um período determinado.